depois de 1 ano e 1 mês, ou mais ou menos isso, eu volto com a minha videoaula do meu canal do YouTube. Eu fiquei devendo para vocês a anatomia radiológica da mandíbula, né? E depois de todo esse tempo, eu recebi várias mensagens em Facebook, nos comentários aqui do canal. E daí eu voltei, arrumei um tempinho e voltei. O problema é que quem ficou esperando por mim pra estudar essa mandíbula deve ter ficado de exame final, né? Mas agora tá no jeito. Então a gente vai começar. Eu dividi essa aula em 2 aulas. Eu vi que a primeira aula ficou muito comprida, né, da maxila, da anatomia radiológica da maxila. Foi praticamente uns 40 minutos de aula. E acho que se a gente recortar essas aulas, né, falar por partes, eu acho que fica mais fácil, mas fica mais fácil inclusive de assistir. Então essa aula ela é dividida em 2 partes, em que eu começo agora a falar dos incisivos e dos pré-molares inferiores, né, a região dos incisivos e pré-molares, e na próxima aula, que eu juro que eu não vou demorar 1 ano para postar, a gente vai falar da região dos molares. Então nesse tempo, continue seguindo o canal, continue visualizando. Eu sei que essa aula ajuda muita gente. Eu ainda, depois de 1 ano, tem pouca coisa no Facebook ainda, no YouTube, na verdade, né? E a intenção é sempre ajudar, né? Eu peço desculpa que eu sumi por muito tempo, mas eu prometo que eu vou tentar vir com mais tempo aqui e disponibilizar mais aulas. A intenção agora é disponibilizar essa parte da radiologia, né, da imaginologia, e futuramente a endodontia, que é será uma parte mais avançada, mais detalhada. Então vamos começar. Então, começando essa primeira aula, nós vamos falar, então, abordar a região dos incisivos inferiores e a região de pré-molares inferiores. É o mesmo esquema da aula passada, da aula da anatomia radiológica de maxila. Então prestem bastante atenção. Vocês vão perceber que a anatomia radiológica da mandíbula tem poucas estruturas comparadas com a maxila, né? A maxila tinha um monte, a gente tinha que aprender um monte de coisa, mas agora fica um pouco mais fácil. Então vamos lá. Primeira região, a região de incisivos inferiores. Então, na região de incisivos inferiores, as principais estruturas que nós vamos identificar serão a espinha geniana superior e inferior, a foramina lingual e a protuberância mentual, e também que a gente chama um pouquinho mais antigamente, era chamado de protuberância mentoniana. Mas se você procurar em alguns livros mais atuais, você também encontra um terceiro nome que é chamado de mental, né, protuberância mental. Mas isso aí já extrapola, são 3 nomes diferentes, né? Geralmente, assim, atualmente vocês vão encontrar com o nome de mentual, né? O mais antigo mentoniano. Agora mental, esquece, vai. Então a primeira estrutura, a espinha geniana superior e inferior. Vocês percebam que nesse tópico eu coloquei juntamente a superior e a inferior, né, no mesmo tópico, eu não separei. Eu não separei porque radiograficamente, né, na radiografia periapical, a gente vai ver essa estrutura com uma bola, né, um halo, um círculo radiopaco. Né, lembrando que a espinha geniana ela é uma estrutura em que ela serve de origem, né, de 2 músculos, que é o gênio iódio e também o gênio glosso. O gênio glosso é um daqueles músculos que formam a língua, né, que são 5, e o gênio glosso é um deles. E o gênio iódio, a origem desse músculo é na espinha geniana e vai até, né, a inserção será ali lá no osso ióide. Tá bom? Então, começando, a espinha geniana está localizada nessa seta. Cuidado que aqui não é essa pequena região radiolúcida, tá? Essa região escura. A espinha geniana é a região radiopaca, tá? Que está em volta dessa foramina, né? Desse pequeno forame. Talvez nessa segunda radiografia a gente consiga visualizar melhor. Essa aqui está melhor, ó, o contraste está melhorado, ela está um pouquinho mais escura. Então vocês percebam que é o círculo radiopaco, é o círculo branco, tá bom? E não é essa pontinha radiolúcida. Então, espinha geniana superior e inferior corresponde a esse círculo radiopaco em volta
dessa pequena área radiolúcida, dessa foramina. Tudo bem? Então, espinha geniana superior e inferior, região radiopaca ao redor da foramina lingual. Ela estará localizada sempre abaixo dos incisivos centrais inferiores. Tá? O que vai mudar, às vezes, é a altura dele. Às vezes está um pouquinho mais para cima, às vezes está um pouquinho mais para baixo, próximo da base da mandíbula. Isso também vai depender da sua incidência, né? Da sua angulação vertical na hora da tomada radiográfica periapical. Então vamos lá. Próxima estrutura é aquela pequena bolinha, né, aquela pequena foramina radiolúcida, que é a foramina lingual. Então a foramina lingual, repetindo aquelas radiografias, as duas radiografias anteriores, a foramina lingual, ela é esse pequeno círculo aqui radiolúcido. Tá bom? A foramina, nada mais é, assim falando popularmente, é um forame pequeno. Né, por isso é chamado de foramina lingual. Lingual é que elas estão localizadas na porção lingual. Elas estão localizadas na cortical da mandíbula, né, por lingual. Então aqui, nessas duas radiografias, nós vemos essa pequena porção radiolúcida e nessa segunda radiografia, essa pequena região radiolúcida. Beleza? Tranquilo? Próxima radiografia. A protuberância mentual. A protuberância mentual é uma área de condensação óssea, é uma área densa, radiodensa, e por isso ela é mais radiopaca. Ela também será encontrada na região dos incisivos inferiores e ela é correspondente a essa linha oblíqua, né? Essa linha na diagonal em que as setas vermelhas estão apontando e que eu estou apontando com o mouse aqui. Então essa região, essas duas linhas radiopacas. Numa segunda radiografia, essas linhas elas são bastante evidentes também. Tá bom? Então são essas regiões radiopacas, onde as setas estão apontando. Beleza? Então, protuberância mentual. Mostrando na mandíbula, a protuberância mentual ela está localizada na região do mento. Né? Então, essa região aqui é uma região com uma densidade maior, uma densidade óssea maior, e por isso é uma região radiopaca na radiografia, uma região mais branca. Então, protuberância mentual, região do mento, região dos incisivos inferiores. A próxima e última região da nossa aula, dessa parte da aula, corresponde à região dos pré-molares inferiores. Então vamos lá. As estruturas que nós podemos identificar, as estruturas principais, são essas três estruturas. Então, primeiro, o forame mentual ou forame mentoniano, também novamente destacando que vocês podem encontrar com o nome de mental, tudo bem? Mas basicamente são esses dois nomes, mentual e o nome mais antigo, mentoniano. A segunda estrutura é o canal mandibular ou canal da mandíbula, e o terceiro e último é a base da mandíbula. Então essas três estruturas são as três estruturas principais que nós encontraremos nas radiografias periapicais dessa região. Então começando, forame mentual ou forame mentoniano. O forame mentual ou mentoniano, ele é localizado entre as raízes dos pré-molares inferiores, né, e a imagem radiográfica é esse círculo, essa bola radiolúcida. Tá? Vocês percebam, nessa radiografia dá para ver bem, ela é escura. Essa posição do forame mentual, ou do forame mentoniano, ele pode modificar. Então reparem que nessa segunda radiografia, ele está voltado mais para o dente 44, que é o primeiro pré-molar inferior nesse caso. Das duas, uma. Ou a anatomia da pessoa é assim mesmo, né, que o forame ele é um pouquinho mais deslocado para a raiz de um dente, para a raiz, no caso aqui do 44, ou a angulação horizontal durante a incidência do raio-x, ela foi diferente, ela foi modificada. Outro probleminha dessa imagem é que às vezes a pessoa tira uma radiografia desse dente, de um pré-molar inferior, e ela vê essa bola radiolúcida e ela esquece da existência desse forame. Então aqui, aí voltando para minha especialidade, que é a endodontia, isso aqui pode ser confundido com uma lesão periapical, vinda, no caso, desse dente. Então repare que nessa segunda radiografia, a gente consegue ver que essa área radiolúcida está bem
bem próxima da raiz do primeiro premolar inferior. Então às vezes a pessoa vem me falar, né, vem me mostrar a radiografia, fala: ô professor, esse dente está com lesão. Só que às vezes esquece que anatomicamente a gente tem um forame. E nada mais é que a anatomia da pessoa. Não tem nada de infecção aqui, nada de lesão. Tá bom? Então vocês tomem bastante cuidado. Para quem está começando, a parte de endodontia é mais para frente, mais futuramente. Agora, para o dentista que está assistindo isso aqui, ele consegue recordar algumas coisas e tirar proveito, né, algumas coisinhas, alguns conceitos que com o passar do tempo eles podem ter sido esquecidos. Então a primeira estrutura, forame mentual mentoniano. Na mandíbula corresponde a esse forame aqui, dos dois lados, né? Lembrando que nesse forame passa o nervo mentoniano, que ele é responsável pela inervação de tecido mole, é responsável pela inervação do nosso lábio inferior, né? A inervação do lábio inferior e também da gengiva vestibular até o segundo pré-molar inferior, né, que a partir daí a gengiva ela é inervada pelo nervo bucal. Só que isso aí já é assunto para outra aula, que é o assunto da nato-neuro, com ênfase em cabeça e pescoço. Tudo bem? Então, essa imagem é só para vocês relembrarem aonde fica o forame mentoniano, ou mentual. Segunda estrutura, o canal da mandíbula, ou canal mandibular. Nessa radiografia, esse canal mandibular ele é bastante evidente. Essa estrutura ela pode ser localizada tanto nas regiões dos pré-molares inferiores, que é o caso aqui, quanto nas radiografias da região dos molares inferiores. Então perceba que o canal mandibular ele parece uma faixa radiolúcida, essa faixa aqui, ó, toda essa extensão em que as setas elas estão apontando. Então aqui dentro está passando tanto a artéria alveolar inferior quanto aquele nervo importantíssimo que vocês vão ouvir falar muito, que é o nervo alveolar inferior. Então é dentro desse canal aqui. Tudo bem? Nessa segunda radiografia, esse canal ele também é bastante, dá para ver com bastante facilidade. Então todas as setas, vocês percebem que ele começa lá de cima, né? O canal, lembrando que o canal mandibular ele começa a partir do forame mandibular e ele vai se estendendo. Ele vai acabar lá no forame mentual, em que ou vai sair o nervo mentual do forame mentoniano, ou vai prosseguir e vai ter aquele nomezinho chamado de nervo incisivo, que é aquele nervo que vai inervar as raízes dos incisivos. Então reparem nessa faixa. Vale destacar também, pessoal, que vocês percebam que nessa faixa a gente tem duas linhas radiopacas, tá? Que no caso aqui é o teto do canal mandibular e aqui é o assoalho, né, ou o piso mesmo do canal da mandíbula. Então isso aqui é a cortical superior do canal mandibular, né, que é chamado, e aqui embaixo essa linha é chamado de cortical inferior do canal mandibular. Então nessa segunda radiografia, e acompanhe a seta do mouse, a cortical superior é essa linha aqui, passando na região das raízes dos molares e se estendendo, e aí vai andando. Aqui no caso, na região dos pré-molares, nessa radiografia não é possível, não é muito nítido, correto? E aqui, ó, esse canal continua até aqui. Tudo bem? Aqui, região de pré-molares. Beleza? Canal mandibular. E a terceira e última estrutura corresponde à base da mandíbula. A base da mandíbula sempre estará abaixo do canal mandibular. Então a base da mandíbula corresponde a essa região mais densa, essa região de maior densidade óssea. Por isso, ele é uma estrutura bastante radiopaca. Então a base da mandíbula corresponde a toda essa estrutura mais radiopaca. Você pode vê-la tanto na região dos pré-molares inferiores, que no caso é a aula de hoje, quanto na região dos molares inferiores, que é a próxima aula. Tudo bem? Então essa região aqui mais radiodensa, mais radiopaca, corresponde à base da mandíbula. Então aqui voltando à nossa imagem da mandíbula, a base da mandíbula, nesse caso eu colocaria essas setas aqui um pouquinho mais para baixo. Então é essa região aqui, ó, essa região aqui. Tá? Toda essa região
corresponde à base da mandíbula, que é facilmente visualizada abaixo do canal da mandíbula. Uma área bastante radiopaca. E aqui termina mais uma videoaula. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, compartilhem, me sigam lá no Instagram, quem quiser, no Facebook. Se quiser me perturbar, mandar mensagem, Matheus, tá faltando aula, não sei o que, não sei o que, não sei o que, fiquem à vontade. Tudo bem? Valeu, pessoal, a gente se vê aqui. E abraço pro pessoal da América Latina. Tem gente da Argentina assistindo, do Equador, Colômbia. É um milagre da internet, né? Até a próxima, valeu!